Olá, seja bem-vindo ao Por Trás da Fórmula, um podcast que é produzido pela Aromatica e Cosmético. Aqui a gente traz profissionais que amam o que fazem, que trazem muito conteúdo para você que está começando a desenvolver cosmético, que está pensando ou que já desenvolve. Hoje a gente vai aprender como algumas empresas conseguem conquistar cada vez mais a atenção dos clientes, a credibilidade e a confiança. Como é que uma empresa de cosmético dura consegue juntar, unir, né? Inovação, tecnologia, atendimento de qualidade e sustentabilidade? Olá, Juliana, muito boa tarde, público do programa Por Trás da Fórmula. Então vamos lá, vamos entender o que é isso, né? Primeiro precisa entender qual é o negócio. Então, quando a Laromatic surgiu, né, nasceu há 13 anos, ela sempre teve como proposta a prestação do serviço, a produção do cosmético, a terceirização. Então, ela foi toda moldada para essa finalidade. É diferente quando você tem uma proposta de empresa que no meio do caminho você resolve mudar. Então, hoje a gente tem um know-how em vários segmentos. Hoje a gente trabalha com a linha corporal, facial, dermocosmético, maquiagem, perfumaria, sex shop, sun care, oral care, enfim, vários outros. E isso foi nascendo como? Essa tecnologia e essa inovação e essa sustentabilidade vem de cada produto. Por a gente não ter marca própria, que é um grande diferencial nosso, a gente não disputa com o cliente. Então, o cliente, quando ele chega com a tecnologia, ele chega com a novidade, ele chega muito aberto a compartilhar aquilo com a gente, porque ele sabe que ali a gente não tem uma marca para dali pegar aquela ideia e repartir e colocar no mercado com mais facilidade. Então, esse é um grande diferencial da nossa empresa. Daí em diante, como é que a gente se diferenciou tanto, né? Então, cada projeto a ser trabalhado na Laromatic, ele primeiro precisa ser sustentável. Então, vamos lá. Como é que a gente começou com maquiagem? A gente não tinha maquiagem no primeiro momento. Então, a gente atendeu um cliente que o sonho dele era fazer um catálogo. Então, ele queria no catálogo a linha capilar, corporal, facial e a maquiagem. Então, daí o próprio projeto dele bancou aquilo que a gente precisava para produzir os cosméticos e as maquiagens. Então, daí a gente produzia a parte de batom, a batom bala, o gloss, o blush, a sombra. A gente produzia todo o pré e pós preparatório da pele, bluma e todo o fixador, enfim, o tônico, todo o pré e o pós maquiagem. E daí o próprio projeto dele bancou essa expansão. Então, aí a gente vai agregando, né? A parte de proteção solar, um projeto também bancou essa expansão. Então, a gente vai agregando. E tem, particularmente, o nosso atendimento, ele permite com que o cliente traga, a gente atende startups. Então, tem projetos que nascem numa startup e precisa ganhar o contexto da industrialização. Então, esses projetos a gente faz com um contrato de sigilo e de confidencialidade, onde aquele parte daquele projeto, né, ou melhor, a parte mais importante, não pode ser compartilhada, não pode ser divulgada, não pode fazer parte de nenhum comentário da nossa empresa. E a gente só pode produzir sob um determinado período para aquele cliente. Então, isso vai fazendo com que a gente tenha olhares diferentes, que a gente tenha um conhecimento mais amplo. A gente interage muito com muito cliente que traz produtos de fora, né? Então, traz produto da China, traz produtos dos Estados Unidos, né? Traz produtos do Japão, para que a gente possa reproduzir o que lá fora já é uma tendência. Então, isso vai fazendo com que a gente saia daquela mesmice de fazer o comum, de fazer o tradicional. Então, a gente utiliza ativos diferenciados, a gente fabrica produtos com contextos diferenciados, né? Agora, isso tudo depende muito do cliente, ele não é facilmente acessível a qualquer projeto, porque acaba tendo custos também diferenciados. Massa. Agora, quais são os desafios de produzir tantas linhas diferentes? Pois é, então vamos lá. A gente vai separando cada produto, cada linha de produção, ela é única. Então a gente tem
Para a linha capilar, corporal, a gente tem 2 linhas. Para a linha de maquiagem, 1 linha. Então, isso vai dependendo da programação de produção. Então, quando a gente tem a produção de determinados cosméticos, a gente não faz com outros. Outra coisa, os reatores e os equipamentos, eles são multipropósitos. Então, é necessário que tenha um sistema de validação de limpeza que você conhece bem, né? Compilado da indústria farmacêutica, validado pelo processo de Anvisa, via RDC 48/2013. Então, é necessário que tenha vamos dizer, esse facilitador. Então, alguns equipamentos, eles são multipropósitos. E aí, quando a gente está com a linha de um determinado cliente, aí a gente não tem outro. O máximo que a gente abre são 3 linhas de produção. Mas são linhas individualizadas. É nesse instante, inclusive, que alguns clientes falam, Dora, a gente pode filmar? Pode filmar. No dia que tiver a sua produção, né? A gente pode fotografar? Pode. Às vezes, monta-se estúdio lá na empresa para poder fotografar, criar vídeos e etc. É bem bacana. É o nosso parceiro participando do produto, da criação e da entrega do produto dele. Massa. Qual o produto mais difícil de fazer, Dora? Dá mais trabalho? Olha, a gente tem vários, né? São vários, mas tem alguns que são mais desafiador, né? Por exemplo, a gente tem produtos que utiliza o iluminador, o glitter, a mica, né? Para poder dar. É muito fininho, Exatamente. Né? Então, isso é um diferenciador, um produto um pouco desafiador. Maquiagens, né? Por causa do tom certinho. Então, é outra questão também que desafia. O que mais? Produtos waterless, né? As barras. Né? Ela tem uma performance diferente, um tempo, um processo diferenciado. Que demora, né? Isso, processo diferenciado, isso. Dependendo do processo, ele é também um dificultador. A gente criou um produto que era, na verdade, um waterless também, que é um aromatizante de ambiente em barra. Isso, que massa. E ele também, né, porque ele tinha a forma, né, e aí você tem que colocar no molde, a forma não, no molde, e aí tem que esperar secar, então a produtividade é mais baixa, né. Mas, assim, batons, né, também, por causa do tempo, na verdade, os produtos mais difíceis, eles passam pelos processos e não em si pelos produtos, né, então mais pelos produtos, pelos processos. Porém, às vezes, como a gente cria o produto, né? Então, muitas vezes a gente entrega a amostra perfeita que saiu da bancada. Quando vai para a produção, você vai fazer 1 tonelada de produto, aí tem ali os ajustes, né? E aí pronto, vem aquela pressão, porque você está com um reator de 1 tonelada com produto para ser liberado e alguns ajustes precisando fazer. Então, o pessoal do controle de qualidade da garantia sofre um pouquinho aí para poder fazer esse processo finalizar. Desenvolvimento é o que mais sofre. Também o desenvolvimento da nossa empresa, ele é bem atuante, né? Inclusive são 2 pessoas extremamente competentes. Eles vão estar aqui em um deles, né? Um desses episódios eu vou trazê-los aqui. Então são pessoas extremamente competentes e que abraçam desafios. Então, para você ter ideia, a gente chega a produzir em média por dia 20 a 30 novos projetos diferentes. Caramba! Amostras de projetos diferentes. Dora, eu vou começar a fazer meus cosméticos. Qual o cosmético mais simples, assim, que vocês conseguem fazer? Uma água perfumada. Mas, assim, não é difícil. Não é. Você estando em uma empresa estruturada como a Laromatic, qualquer cosmético, ele torna-se uma realidade, não é difícil. Porque a grande questão que às vezes torna isso um dificultador é quando você tem, por exemplo, um projeto de waterless para fazer em uma indústria que não tem a estrutura, que não tem o know-how. Então, isso pode se tornar um dificultador, mas a gente já está adaptado a fazer todos esses tipos de cosméticos. Então, o que a gente faz é uma abordagem mais profunda. Né? Então, por exemplo, o cliente chega para falar de orgânico e natural. Então, a gente quer entender se ele entende. Né? O cliente chega para falar de uma linha de cachos. Aí a gente quer saber qual é o cacho. É o cabelo cacheado que está em transição
de uma química capilar para o natural, que a gente precisa falar de uma coisa chamada desprogressiva, né? Que é um protocolo que a gente também criou recentemente. Ou você está falando do cabelo cacheado, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, a gente precisa entender o que é que o cliente está. Porque, às vezes, ele tem um contexto, mas ele não tem a ideia como um todo, não tem um conhecimento como um todo. Então, a gente vai desenvolvendo com ele. Né? Tem um projeto muito interessante, né? Esse, particularmente, é um projeto que eu gosto muito. Primeiro, porque ele é maquiagem. Segundo, porque ele é infantil. Terceiro, porque ele é com química verde. Então, a gente teve uma dificuldade enorme de selecionar pigmentos de origem natural para poder desenvolver esses cosméticos para a criança. E ele realmente é um xodózinho meu, nosso lá da Laromatic, por causa desse desafio que foi entregar esse produto. E ele é bem diferenciado. Massa. E vocês trabalham para empresas brasileiras de todo o país e no exterior também. E vocês trabalham muito com feedback. Contem um pouquinho como é que esse feedback ajuda a melhorar a qualidade dos produtos. Eu gosto muito de falar o seguinte, né? Eu nunca faço promessas de que não se tem problemas, né? Na verdade, indústrias que não se tem problemas não são indústrias, né? São aglomerados de qualquer situação. A gente vai ter sempre problemas e outra coisa, a gente lida com a expectativa do cliente. Então, não sei se há uma compreensão dessa entrega que a gente precisa. Expectativa de alguém, de um projeto de alguém, é algo muito, muito profundo. Porque muitas vezes a gente atende um cliente que ele nem sabe direito o que ele quer. A gente teve um cliente que ele era tão complexo que ele, assim, a gente entregava amostras para ele tinha na prerrogativa do nosso contrato que ele iria receber a amostra para aprovar o produto, né? E era tão complexo que às vezes a gente mandava a amostra, a gente aprovava, mandava a amostra e o setor técnico dele reprovava. A gente retirava uma nova amostra do mesmo lote, mandava e ele aprovava. Então, entendeu? Então você não vai chegar para o cliente e dizer, olha, você está com alguma falha aí, entendeu? Então a gente tem que contornar isso, mas tem que dizer, porque senão atrapalha o nosso trabalho. Passa a impressão de que a gente não está sabendo fazer, e não é isso. Então, com muito jeitinho, a gente vai lá e pontua o que pode ser melhorado. E no nosso aspecto, a gente é muito aberto a qualquer tipo de comentário. A gente tem um sistema lá que é um sistema de desenvolvimento e regulatório. E nesse sistema tem um módulo de cosmetovigilância. E nesse módulo de cosmetovigilância a gente tem lá sugestões, né, informações, reclamações, é a sistematização do nosso saque. E as pessoas mandam informações para lá, fazendo vários elogios, também fazendo várias críticas, né? Mas o nosso projeto, ele é direcionado a quem aprova. Então, por exemplo, teve recentemente, né? Teve uma senhorinha que ela colocou assim, né? Sou uma pessoa das antigas, tenho acho que é 70 anos que ela tem. E sou apaixonada por um produto produzido por vocês. E aí botou lá o nome do produto e a marca, né? Porém, eu tenho sentido que o produto, que o perfume, ele não tem o mesmo cheiro, né? Ele não responde ao mesmo cheiro e gostaria que vocês alterassem. A gente não pode alterar, né? Primeiro, a variação que ela tem percebido é uma variação que pode ser individual. Então, eu não posso, mesmo vindo de um cliente externo, né? Ou seja, ela não é o meu cliente, ela é cliente do meu cliente. Mas mesmo recebendo uma informação como essa, a gente educadamente agradece, diz que vai passar para o proprietário da marca, né, que vai interagir para ver se há necessidade de alguma mudança ou não. Mas eu não tenho competência, não tenho autoridade para poder mudar o projeto que é aprovado pelo meu cliente. Então, o que a gente faz? Isso são críticas que nem sempre é pra gente, né? Aí, por exemplo, tem outro cliente que diz que a consistência do creme de pentear tá diferente.
né, o meu cliente. Aí esse já é o meu cliente mesmo. Só que quando ele leva para o mercado, ele já fica em dúvida, porque tem clientes que gostam e tem clientes que não. Então é sempre um cuidado diferente que a gente tem. Como é que a gente faz isso de forma, vamos dizer assim, muito boa, né? Um dos aspectos que a gente mapeia na Laromatic, que é a comunicação, que é a interação, e a gente tem sempre aspectos muito positivos com relação a isso, é a escuta. A gente escuta o que o cliente diz. Pode ser que nem sempre ele vai ter razão, mas ele vai ser escutado, ele vai ser justificado para ele de forma muito transparente. E não tem um negócio como esse, Juliana, como não tem transparência. Porque é sonhos de pessoas, é projetos de vida de pessoas, é investimento de pessoas que estão sendo responsabilizados a nós e não tem como ser de forma diferente. É necessário que haja transparência do início até o fim. Então, se o cliente traz um desejo de melhoria, a gente acata, faz as alterações que sejam necessárias. Se ele traz isso em forma de uma reclamação do cliente dele, ou de uma percepção dele, a gente escuta e se posiciona, porque é um projeto feito a 4 mãos. Agora, quando você trabalha principalmente com produtos naturais, às vezes tem uma variação, né, de lote para lote também, que pode dar isso aí. Isso. Então a gente já informa previamente, já vai no nosso contrato, informando quando o projeto ele é natural, a gente já informa no nosso contrato que essas variações elas podem existir, até porque o extrato não vai ter aquela mesma cor o tempo inteiro, né? O próprio insumo ele já vem lá com a especificação, né? De levemente amarelado a marrom, né? Então isso vai fazer com que haja. Mas inclusive tem clientes que não entendem isso. Não entendem e a gente precisa ir lá e mostrar. Então, na verdade, o nosso trabalho, ele também foi esse trabalho, inclusive, gerou esse momento aqui, né? Esse podcast é um momento educativo, que é para as pessoas terem um pouco mais contato com a realidade da empresa, do produto, tirar dúvidas, né? Então, ele tem essa proposta, a Laromatic, que não é só uma questão de fazer produto, né? De fazer as entregas, é também de educar. Nós abraçamos um projeto de um cliente que estava saindo de uma outra empresa, né? Estava com algumas dificuldades na outra empresa e ele saiu e veio para a gente. Então, ele nos trouxe nada mais, nada menos do que 72 produtos para serem redesenvolvidos, né? Reformulados. Já ouviu falar que fazer um conserto de roupa é pior do que fazer uma roupa, uma calça? Já ouviu falar disso? Pronto, é exatamente isso aí. Reformular produto que já está no mercado com uma faixa de preço, partindo de informações que não correspondem. Aí você tem que redesenhar todo esse produto e fazer a entrega. Então, ao final desse processo todo, a gente demorou quase 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Para recolocar isso tudo. Então, eu cheguei para ele e falei, né? Isso aqui pouquíssimas pessoas fariam. Pouquíssimas pessoas teriam competência de poder conduzir esse processo dessa forma. Outra situação. Um cliente chegou pra gente, né? Um casal. A gente atendeu eles e eles vieram e traziam as seguintes questões. Dora, o esposo, né, estava desempregado, tinha ficado desempregado e eles já tinham, né, tentado algumas coisas, mas por último resolveu investir no cosméticos e indicaram a Laromatic e ele foi lá e não podia errar, né, porque a grana que ele tinha para investir no projeto era o que tinha que dar certo, né? Então, quando você olha uma situação como essa, você diz assim, qual é a minha importância na vida das pessoas? Qual a importância dessa empresa na vida das pessoas? Né? Não é só fazer um produto, né? Você tem que abraçar ali, você tem que encaminhar ele. Realmente, a gente fez várias correções no projeto dele para que desse certo e, de fato, deu. E ele hoje está aí, já tem a linha dele ampliada. E a gente, graças a Deus, é muito feliz de atendê-lo, porque ele faz parte de uma história que nos deixou assim motivados, né? Outro cliente, ele saía do Paraná, ele vinha carregar o caminhão dele aqui e cruzava aí esse sudeste aí todo para chegar até aqui e carregar. E eu perguntei uma vez para ele,
Entre o Paraná e a Bahia tem várias indústrias, né? E o produto dele não era nem tão desafiador. Aí ele falou, não, o produto que a Laromatic entrega, somente a Laromatic entrega, né? Então são coisas que vai assim nos motivando também a fazer, né? São clientes que essa semana também atendi e falou assim, olha, se vocês não existissem, eu sou muito grato que vocês existem na vida da gente, porque se vocês não existissem, esse sonho não era realidade. Então isso vai enchendo a gente de, sabe, de certeza que a gente está no caminho certo. E assim, o número de depoimentos que a gente tem de vários clientes no Brasil, inclusive, fora do Brasil, dizendo da importância que a gente tem, é muito compensador, porque a realidade de ser um empreendedor, né, em um país tão desafiador, com tantas questões para a gente vencer todos os dias, precisa de estímulo realmente, e os clientes é quem nos dá. No meu caso, né, particularmente no meu caso, os clientes, através dos nossos projetos e os colaboradores, né? Eu tenho uma equipe fantástica. Fantástica, tipo assim, equipe de fã-clube mesmo. E eu quero convidar vocês a participar do nosso processo, né? Vocês que têm interesse em ter uma marca própria e acham que é difícil começar, a gente está fazendo as consultorias empresariais para aqueles clientes que não têm ainda certeza, tá? Entra lá em contato com a gente através do nosso Instagram, nosso telefone e faz um atendimento para a gente poder direcionar o seu sonho e fazer o seu projeto virar uma realidade.